Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando a nossa aula de React, certo? Então é uma aula aí oferecida pelo CMC Júnior sobre essa tecnologia. Nessa aula a gente vai desenvolver um pequeno site, que é uma listagem de Pokémons, e fazer algumas coisinhas legais aí, mexer com o básico do React, certo? E também fazer o deploy dele para a nuvem. Então, sim, o site vai estar funcionando, você vai poder acessar ele de qualquer computador. Aí vai ser um site totalmente aplicado, beleza? Então vamos começar introduzindo um pouco sobre o React, né? O que é o React? O React ele é um framework desenvolvido para você construir sites, né? Utilizando principalmente a linguagem JavaScript. E para você conseguir construir esses websites, você usa o JSX, que é uma maneira, uma marcação, uma linguagem de marcação de texto, que no React muitos elementos são iguais ao HTML. Então você vai ter o body, você vai ter o H1, o div, são os mesmos elementos no React, tá? Só para o React Native que esses elementos mudam. E é possível mudar porque não é HTML, é JSX, certo? Qual é a principal diferença de desenvolver React e em outros frameworks, outras ferramentas? Utilizando o React, você consegue desenvolver sites muito volúteis. Então, o seu site ele vai ser muito mais rápido por ser mais volútil, por ser mais adaptável, certo? Então, no próximo slide aqui, a gente já vai ver um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, na arquitetura web antiga, você faz uma requisição do servidor, ele monta o HTML e CSS e envia para o computador do cliente visualizar, certo? Com o React, com a nova arquitetura, o que acontece? Você faz a requisição e recebe o código JavaScript, que é esse React Virtual DOM aqui, vamos dizer. Esse aqui seria o servidor, esse aqui o usuário. Vamos lá. E aí, esse código JavaScript, dentro dele já está escrito, quando apertar um botão, quais elementos saem da tela, quais elementos entram na tela, quais informações são necessárias, da onde tirar essas informações. Então, muitas vezes, o DOM aqui, você só pega aqui e, e utiliza só essa parte, você não precisa chamar no servidor para conseguir ter as informações e fazer o que é necessário, ter as transformações na tela são necessárias, né? Talvez o usuário seja, talvez eu tenha invertido aqui, aqui tem delivered event, mas aqui também tem, mas enfim, espero que vocês tenham pegado a ideia aí, foi a ideia que eu quis passar com essa imagem. Vamos lá. O JSX eu acabei explicando anteriormente, né, que é essa parte aqui, então aqui a gente pode ver, ó, que você tem uma marcação de HTML, só que dentro de um código JavaScript, né? Então isso aqui não é HTML, ele é JSX, só que muito parecido, construído de uma maneira que fica igual ao HTML, já que a gente está tratando de um framework para desenvolver sites. No React Native a gente vai ver que há mudanças, as funcionalidades são bem parecidas, mas há mudanças porque não é mais para site e sim para aplicativos. Perfeito? Então vamos lá. E por que é possível você misturar esses elementos, né? Por que é possível você desenvolver sites, desenvolver aplicativos usando JavaScript, sendo que JavaScript é uma linguagem para você dar movimento à tela, para você apenas estilizar ela de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais interativa. É porque desde antigamente o pessoal foi pegando o JavaScript e inserindo elementos de uma programação mais imperativa, mais funcional, para que você conseguisse fazer esse tipo de interação com uma maior fluidez, de uma maneira diferente, com uma lógica mais desenvolvida, tornando uma interação mais desenvolvida, né? Até um ponto que você conseguia desenvolver aplicações utilizando só JavaScript. Até hoje em dia que a gente consegue fazer back-ends extremamente complexos, com o Node Package Manager, a gente tem uma extensa biblioteca com tudo que a gente precisa aí para estar desenvolvendo o que for necessário, beleza? Vamos lá. Para a gente conseguir desenvolver o nosso site, a gente vai precisar de um Node. Para instalar, eu vou mostrar para vocês, é bem fácil. Tá? Então vamos lá. Vamos mandar ver. Tá. Deixa eu fechar aqui, ó.
Vocês estão me vendo ali? Desculpa que já tá tarde, vocês podem ver o horário ali. Tá bem tarde. É o horário que eu tenho. Vamos lá. Aqui a gente pode jogar o Node aqui, ele já até sugeriu para mim, certo? Vocês entram no site do Node, node.js.org, clica aqui para baixar a versão estável, né? A versão current aqui, ela não é muito estável, então eu recomendo a LTS aqui, estável, para vocês baixarem. Assim que vocês baixarem, vocês podem abrir o terminal. No terminal vocês vão dar o seguinte comando, né? Node-v, ele dá a versão do Node, npm-v, que é o controlador de pacotes do Node, que é onde a gente vai instalar os frameworks que a gente vai utilizar, e o npx-v. O npx ele é para você usar os frameworks sem a necessidade de instalá-los, beleza? Então você consegue aí utilizar alguns frameworks que só vai usar uma vez, duas vezes. Você não quer instalar para não ocupar memória, não ocupar processamento, você só usa pelo npx mesmo, certo? Aí, criei um negócio aqui. Vamos abrir aqui, eu deixei uma pastinha já aberta para a gente dar início. Aqui e pá, volta mais um pouquinho. Isso, essa daqui é a nossa página do site, sim. Certo? Primeiro eu vou apresentar o site para vocês, que é esse daqui. Então a gente vai fazer uma listinha de pokémons, certo? E existe uma API para a gente trabalhar, que ela chama PokeAPI. Oh meu Deus, que criatividade incrível, né? A PokeAPI é essa daqui. Você pode entrar no site e quando você quer mexer com outra tecnologia, dá uma lida na documentação. E eu recomendo vocês a testarem com softwares como, por exemplo, o Insomnia, né? Então aqui, se eu abrir o Insomnia, vão ver que tem algumas requisições ali já pré-construídas que eu fui testando para conseguir entender como que essa API funciona. Talvez demore um pouquinho que eu estou gravando, meu computador está sofrendo. Isso aqui, ó. Aqui tem a URL, eu dei um get e aqui ele respondeu isso aqui para mim. Se eu tirar isso aqui, ele vai responder uma listagem que é os detalhes de um Pokémon. Aqui vai ser a listagem, certo? Aqui, ó, Venossauro, Bulbasauro, Ivysaur, Squirtle, Wartortle, todo tipo de Pokémon, beleza? Então, é sempre bom dar uma lida na documentação das APIs e dos frameworks que a gente vai utilizar. Então, para fazer esse site, a gente vai usar uma tagzinha table do HTML, né? Tem que tomar um cuidado especial para estilizar ela, porque alguns elementos do HTML contêm características próprias de estilização. Então, se você for estilizar como você geralmente estiliza uma div, pode dar algum problema. Então, é sempre bom tomar muito cuidado. Inclusive, eu estou gravando essa aula pela segunda vez, porque na primeira tive um problema com isso. E aí a gente vai usar o Local Storage para armazenar os Pokémons favoritos. O Local Storage ele é basicamente um lugar de armazenamento de informações no próprio navegador. Então, ele não vai precisar fazer login, não vai estar salvo, não vamos precisar de um back-end muito complexo. Vai só salvar os Pokémons favoritos no navegador que ele salvar, certo? Então, vamos começar a pôr a mão na massa. Para vocês começarem, a gente vai usar o npx, né? Que seria para você dar npx create react app. Isso é muito importante porque o create react app ele já vem com uma estrutura para a gente fazer o deploy e jogar o site no ar com muito mais facilidade, tá? Então eu recomendo extremamente usar esse comando. E aí depois você coloca o nome do site. No caso, foi Pokélist. Aí eu só dei enter. Esse processo demora um pouquinho, tá? Então eu já deixei pronto pra gente só mandar ver no código, tá? Então abrindo aqui, vocês vão ver essas pastas aqui, o public e o source. Se você clicar aqui em index, você vai ver que ele tem esse react-dom.render, de renderizar, né? Olha só, meu Deus, quem diria? Ele passa a aplicação inteira, né? E ele pega o documento que tem o ID root, ou seja, ele renderiza a aplicação inteira dentro desse elemento que tem o ID root. Se a gente vir em index.html, a gente encontra esse elemento com o ID root. Então, tudo que a gente construir vai ser inserido nessa parte, nesse HTML, certo? Então, aqui tem algumas coisas que a gente não precisa, certo? Então, eu vou estar aí excluindo com vocês esses arquivos que a gente não vai precisar, tá? Pode excluir sem dó.
Aí aqui, eles vão ter alguns imports, por exemplo, esse daqui, que também não vão ser úteis para a gente, então a gente tira para evitar problemas. Vamos tirar aqui. Tira esse daqui. Eu acho que o logo eu acabei excluindo também. Sim, excluí também. Vamos tirar. Aqui a gente vai tirar isso também. E a gente vai deixar só uma div, um H1, H1, escrito Hello World, certo? Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho para não ter problemas. Então, o que está acontecendo, né? Aqui está claramente indo nesse D e inserindo nossa aplicação. E a nossa aplicação é simplesmente uma div, um H1 escrito Hello World. Para rodar a nossa aplicação, vocês vão na pasta que tem o Node Modules e tudo certinho, e vocês vão digitar o seguinte comando, npm start. Isso, o React Native já vai rodar o seu site no local server, né? E você consegue já verificar e atualizar em tempo real o site que você está desenvolvendo. Então aqui, vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, ele já deu um problema. Index.only barra source not so barra index.css. Foi um arquivo que eu removi. Barra source barra index. Aqui eu não salvei aqui, tá vendo? Era um dos arquivos que eu tinha removido. E aí, perfeito. E eu não tinha salvado ali o arquivo, então ele deu aquele erro. Perfeito, ele renderizou aqui somente o H1. Então, a gente já consegue construir aí um certo pouquinho do site. Agora, uma parte importante é a gente aprender a importar e exportar componentes, porque este app aqui, do jeito que ele está agora, ele é a nossa aplicação inteira, mas ele poderia ser, por exemplo, só um botão, né? A gente constrói o HTML ali de um botão apenas, e aí a gente precisa importar ele para utilizar em outro componente, né? Em uma outra página, por exemplo. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai separar aqui as pastas. Vamos chamar pastas de páginas. E aqui, em páginas, a gente vai criar o arquivo. Acho que aqui o pessoal é melhor separar. Mas a gente vai colocar aqui em uma pastinha home. E na pastinha home a gente cria o index.ts, que é o código da nossa home ali, da nossa página principal. Aqui a gente copia. Vamos colar para facilitar. E a gente troca o nome claramente aqui. E aqui vai ser Hello World. Como é que a gente faz para importar aqui? A gente simplesmente vem aqui em cima e import home from e a gente dá o caminho pages barra home barra index. Perfeito. Então aqui a gente já pode tirar essa parte. E ao invés de declarar tudo isso, a gente só passa home, que ele vai renderizar isso aqui exatamente no lugar que a gente chamou, que é esse canto aqui, certo? Então não vai mudar nada no nosso site, porque ele simplesmente vai renderizar aquele ali. Vamos lá, aqui pode dar F5, não alterou nada. E se eu quiser colocar duas páginas, por exemplo, como é que a gente faz, né? Aí a gente já entra num problema. Por exemplo, você tem um site que tem duas páginas diferentes. Um blog, muitos sites, grande maioria dos sites precisam de mais de uma página. Mas tem bastante. Essa está mudando ultimamente. Está vindo muito single page applications, né? Para apresentar sites, startups, etc. O pessoal está gostando bastante. A gente vai precisar instalar uma dependência. Para isso a gente vai usar o Node Package Manager, como eu tinha comentado. A gente vai usar o npm install react router doom, certo? Bom, aqui, beleza? Enquanto instala, a gente vai dar uma olhadinha aqui na documentação. Se você joga React Router DOM no Google, ele já cai direto no primeiro link, já te manda para esse site aqui. E aqui você vê um pouco sobre como utilizar, né? Ele fala sobre instalação. E aqui a gente vê sobre como colocar rotas diferentes no nosso site, né? Então aqui, se ele colocar lá, localhost aqui, certo? Aqui, /about, ele vai para uma página. Se for /me, ele vai para uma outra página, entendeu?
Então é isso aqui, ó. Se for esse barra about, ele vai renderizar essa página aqui, a página about. Se for barra users, ele renderiza esse componente aqui, que é a página users, certo? E isso vira um próprio componente com um switch, que é um trocador de páginas. A gente pode interpretar dessa maneira. Então a gente vê que a gente precisa de um router aqui, um switch para poder trocar, fazer algumas trocas de páginas. A nossa é uma single page application, não precisa disso, mas eu vou construir porque é um elemento muito importante para todo mundo conhecer aí, principalmente o pessoal da empresa júnior que está chegando agora aí com um espírito de mudança, espírito animador. E é isso aí, mano, vocês têm que mandar ver no bagulho. Cadê? As router, beleza? Aí aqui, deixa eu pegar a referência. Switch, route, perfeito. Aqui dentro é o switch direto, isso. Switch. Aqui vem o route. Opa. Route. E aqui vem a página que a gente quer. Então a gente vai carregar a home. E aqui a gente tem que colocar o path, né, que é o caminho que a gente quer. No caso é o caminho padrão. E a gente escreve exact. Por quê? Porque supondo que você quer que aqui dentro tenha uma outra página, um outro switch com um outro trocador de páginas, né? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, barra users, e aí aqui dentro você pode usar um outro desse que tenha, por exemplo, barra Joãozinho, que aí do barra user ele verifica o Joãozinho, por exemplo. Então, na hora que ele for carregar, para chegar naquele switch, essa rota não precisa ser exatamente o que está aqui, entendeu? Aí você não coloca esse exact. Para colocar o exact é porque a rota tem que ser exatamente essa. Não pode ser nada diferente, não pode ter nada mais, nada menos do que isso aqui. Se tiver, ele não vai para essa rota, beleza? Então aqui a gente salva. Vamos ver se deu certo a nossa teoria. Aqui no barra my, ó, ele realmente não vai carregar nada, né? Se eu tirar o barra my, ele carrega exatamente. Perfeito, funcionou da maneira que a gente planejou. Então aqui a gente já pode começar a trabalhar um pouco mais o nosso site, né? Então, vamos construir primeiro HTML, depois a gente dá uma estilização. Quero primeiro passar para vocês o HTML e alguns elementos básicos do React. Para isso a gente já vai importar aqui o React, o UseState, o UseEffect, que são elementos hooks, né? Se você quiser pesquisar um pouco, isso chama hooks, H-O-O-K-S, muito fundamentais e muito importantes para o desenvolvimento de sites em React. Beleza? Então a gente já joga aqui. Ali na home, a gente pode vir aqui no protótipo desenvolvido pelo querido Jun, que fez aí aula de protótipos para vocês. Eu não sei se quando essa aula sair ele vai ter feito ou não. Essas aulas estão saindo no período de Natal, que é um período meio complicado, né? Dá para ver o horário que eu estou gravando. Então a gente vê que a gente tem um header, a gente tem duas tabelas e é isso, né? Essa tabela tem um botãozinho, beleza, aqui tem o título, sua lista de Pokémon. Então a gente vai separar aqui em alguns componentes. Vamos separar da seguinte maneira. Vamos colocar uma div, que é para englobar tudo, né? E aqui a gente coloca um header, que vai ser o header do site, a gente ainda vai construir. Aqui a gente pode colocar um H2, né? Contando que no header vai ter o título em H1 ali. Pode colocar um H2, sua lista de Pokémons. E aí aqui a gente já coloca alguns outros componentes, que seria o first table, certo? E o second table, que são a primeira e a segunda tabela aqui, que é a tabela da listagem de Pokémons e é a tabela dos Pokémons favoritos. Então, a gente precisa fazer alguns detalhes. Tá, vou fazer da seguinte maneira. A gente vai separar aqui em uma div e vai inserir as duas tabelas ali dentro, para garantir que a gente vai conseguir estilizar como se fosse uma div sem retratar as próprias propriedades de uma table do HTML, certo?
Então aqui em cima a gente pode declarar uma function header e a gente vai declarar os componentes que a gente declarou ali embaixo. Então aqui, rapidamente, eu vou declarar ainda simplesmente retornando uma div vazia, first table. E o React ele é bem tranquilo, né? Vocês podem ver que é uma mistura de JavaScript com HTML, né? Que é o JSX, que no começo pode ser meio confuso, mas depois de um tempo você vai pegando o jeito. Na hora que você vê, já tá fazendo um monte de coisa, já tá dando aula para rapaziada aí, para os trainees que estão chegando agora. Por exemplo, o meu caso, né? Então vamos lá. O que acontece agora? Vou explicar um pouco sobre use state e o use effect, certo? Use state, ele é... eu esqueci de criar a segunda função. Mas, continuando, o use state, ele é uma função que você chama, que ele retorna duas variáveis, né? E ele é utilizado para você poder declarar outras variáveis no React. Porque o React ele é muito versátil, então você consegue definir algumas ações que o seu site vai ter de acordo com mudanças em variáveis. E para saber quando que aquela variável muda, o React ele pede, ele requer que você use o useState para ele conseguir ver quando é que aquela variável foi alterada ou não e fazer as alterações necessárias. Então a gente pode declarar aqui em first table, por exemplo, é assim que faz a declaração, tá? Você tem que declarar com um vetorzinho para receber mais de uma variável de retorno. Então a gente vai ter a PokeList, né? Aqui, ó, PokeList e set PokeList, né? Então dá para ver que PokeList é a nossa variável e que o useState aqui, useState retornar. Então, useState, você chama a função e passa o que você quer. Então, eu quero que essa variável aqui, ela seja um vetor, né? Porque vai ser um vetor com a lista desses pokémons aqui desse nosso protótipo, né? Então, ele vai ser um vetorzão e é assim que você declara um vetor, né? Aqui você coloca, se você quer um objeto, você coloca aqui. Se você quer uma string, você coloca aqui. Se você quer um número, pode colocar um 0 aqui. Eu quero um vetor, então, vou aqui. E aí, para a gente alterar essa variável, a gente tem que usar o setPokeList, que é o segundo retorno do useState. O setPokeList, a gente simplesmente chama, e da mesma maneira, assim, ó, e da mesma maneira do useState, a gente passa aqui dentro da função o que a gente quer que ele valha. Se eu quiser que ele valha agora um objeto, eu posso. É dinamicamente tipado. Não é recomendável você usar isso dinamicamente, tá? Melhor você usar sempre, declarou como vetor aqui, é melhor usar sempre como vetor mesmo, tá? Para evitar aí variações, né? Você ter uma estabilidade maior no seu site. Então vamos lá. Aqui a gente vai precisar da lista de pokémons. E agora, como é que a gente vai pegar a lista daquela API? A gente vai usar um outro framework que chama Axios. Então, npm install Axios. O Axios, ele nada mais é do que um framework que permite a gente a fazer esses GET requests aqui e conseguir ter acesso às respostas que ele dá, certo? Então, ele é bem rapidinho, já vamos vendo aqui para criar a table. Então, a table é assim, eu não lembro certinho. Se a gente jogar aqui HTML table, já aparece um tutorialzinho para a gente conseguir seguir tranquilamente, certo? Então, aqui tem um exemplo, é table, e aí os elementos são tr com th nos títulos, tr e td nos valores. Tr, aqui vem th nos títulos, aqui vem tr e os elementos. Perfeito. Então aqui nos elementos a gente vai ter que usar o nosso vetor, né? Então, eu vou deixar aqui. Vamos lá. O que a gente vai colocar? Olhando no protótipo, tá? Número de evoluções a API não dá de cara, pelo menos eu não consigo encontrar. Então aqui a gente vai colocar o peso do Pokémon. O resto, tudo aparece tranquilamente. Então a gente vai colocar o primeiro, vai ser o nome. Então, name. Vamos fazer em inglês ou em português? Vamos fazer em inglês mesmo, mais padrão, né? Esse é um site aí com utilização internacional. Tipo, type,
E aí a gente tem, aqui vai ser o peso, então vai ser weight, certo? Então aqui a gente vai ter imagem, vai ser image, e aqui a gente vai ter um favoritar, né? Vou deixar só fav. Eu não sei se isso é favorite, se eu não lembro direito. Vou deixar o fav, né? Perfeito. Então aqui a gente vai ter que chamar todo esse vetor. Então vamos usar o Axios, acabou a instalação. A gente vai precisar agora usar para fazer isso o nosso segunda funçãozinha que a gente portou aqui, que foi o useEffect. O que o useEffect faz? Ele é uma função que você passa dentro dele uma outra função, que a gente vai passar, a arrow function, né? E nessa função aqui, quando esse elemento, quando esse componente for stable, for carregado na tela do usuário, ele vai disparar essa função que a gente passa aqui no useEffect, tá? A princípio, levem dessa maneira. Dá para a gente fazer uma outra coisa, que é aqui passar um segundo argumento, que seria um vetor de variáveis, tá? Então aqui eu posso passar PokéList, por exemplo. E aí, sempre que essa variável alterar de valor, sempre que a gente chamar o setPokéList, ele vai rodar essa função de novo. A gente não precisa disso, tá? A gente só precisa isso aqui. A gente pode deixar assim, ó, sem nada, né? Porque é só para ele rodar uma vez. Não precisa observar nenhuma variável, nenhuma alteração feita em nenhum lugar, certo? Então, aqui a gente tem que usar o nosso Axios. Porém, o Axios, ele é assíncrono, né? Você faz uma requisição, você tem que esperar ele retornar. E o useEffect não permite você declarar essa função como async para você poder usar o await aqui. Ele vai dar um erro, já está até pitando vermelho aqui. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma função assíncrona por fora e vai chamar ela dentro do useEffect. Então, dá para usar uma fetchData, por exemplo, né? E aqui dentro a gente declara como uma função assíncrona. Aqui dentro a gente pode usar um await Axios. Ele já importou para a gente automaticamente. Ponto, fazer um get request para a rota que a gente quer. No caso, deixa eu copiar daqui. Essa rota aqui. Perfeito. Request. E aí a gente vai guardar na variável response. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui vocês podem ver que ele lista todos os pokémons e ele dá uma outra URL. Se a gente dá um get nessa outra URL, a gente vai ver que a gente tem informações com muito mais detalhes desse Pokémon, né? Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente, pensando que a gente quer montar a nossa tabela, né? E a gente precisa de informações disso daqui. Então, a gente vai precisar percorrer aquele vetor, dando get nas informações de todos os Pokémon, certo? Então, a gente tem que type seria tipos de, perfeito. Weight, o peso. Species são as evoluções, será? Não, não são. Beleza. A gente vai fazer isso agora mesmo. Então, para a gente percorrer, o que acontece? Vocês podem pensar naturalmente, usar um response, por exemplo, .map. Só que o .map ele não serve para isso. O .map ele serve para você gerar um outro vetor. E a gente não quer um outro vetor, a gente só quer fazer requisições novas disso. Né? Então, a gente vai usar. Apesar que o .map seria interessante. Tá? A gente pode fazer um teste. Vamos ser mais seguro. Lembrei porque a gente não pode fazer um novo teste. Por exemplo, um que vocês podiam usar, que é a mesma coisa do .map, né? Só que ele não gera um novo vetor, ele só percorre o vetor, é o foreach. Né? Vocês poderiam pensar em fazer isso aqui, né? E aqui colocar, por exemplo, aqui, response, né? Pokémon no caso. E aqui fazer um axios.get no Pokémon, etc. Para ele buscar mais dados daquele Pokémon. O que acontece? Ele não permite você usar uma função assíncrona no for each. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai usar um for. Tá? Não é a maneira mais ideal para você fazer isso, porque o for vai exigir um tempo a mais para executar tudo, certo? Então, existem maneiras mais eficientes, mas a gente vai simplificar aqui e utilizar um for. A gente vai usar o for Pokémon
of response.data, é onde vem a resposta do objeto que a gente quer. Tá? Então aqui ele vai percorrer o response.data, que é esse daqui, né? Opa, só que esse daqui, que é esse daqui. E aí a gente vai dar outros gets. E a gente precisa montar um outro vetor. Então a gente cria um get vetor aqui, certo? A gente vai fazer um const response await, né? Await access.get. Ah, tá. A gente pode usar Pokémon.url, né? .url. E aí a gente vai dar um push no vetor ali de cima as nossas variáveis, certo? A gente vai dar um push no vetor com as informações do Pokémon. Pronto, a gente já tem as informações dos Pokémons, vai percorrer o vetor, vai preencher tudo bonitinho. Tá na hora de a gente atualizar o nosso vetor daqui, né? Então a gente vai dar um set PokéList. Eu quero que ele vala agora o vetor, que é o vetor que contém as variáveis do Pokémon, as informações dos Pokémons, certo? Então, a gente agora precisa chamar essa função aqui para já dar um fetch em todos os dados. Agora que a gente já tem a estrutura necessária para coletar as informações, como é que a gente vai listar isso no site? Agora está na hora de a gente usar o ponto .map. A gente usa ele seco assim direto? Não, tem que colocar um ifzinho aqui. Vamos colocar um PokéList. Ele tem que ser o ponto length dele tem que ser maior do que zero, né? Porque senão não faz sentido querer renderizar elementos que não existem. Se ele for maior do que zero, o execute, a gente vai querer que ele vá para essa parte aqui e de fato execute o ponto .map, né? Map Pokémon. Perfeito? A gente vai retornar aqui. Vou colocar numa div. Aqui é importante, não pode ser numa div, porque a gente está em uma table. Então vamos evitar. Tem que ser no tr, lembra que a gente comentou isso. E aqui tem que ser td. Deixa eu verificar, não me lembro ao certo. td, perfeito. Aqui tem que ser td. E aqui no td a gente insere a informação que a gente quer. Essas chaves que eu inseri aqui, tá? Talvez alguns de vocês possam ficar meio confundidos com isso. É para a gente conseguir inserir código JavaScript dentro do JSX. Então, se você usa essas chaves, você consegue colocar, por exemplo, um condicional com um negócio, um operador aqui e chamar uma função depois, entende? Consegue fazer, executar códigos aqui. Como se fosse aquela tag script do HTML. Não sei se vocês estão familiarizados. Então aqui a gente pode dar um Pokémon.name. É name o nome? Deixa eu verificar se é. Vamos ver se aparece name. Vamos minimizar novamente aqui esses daqui, para a gente conseguir ter acesso às informações mais rápido, de maneira mais eficiente. Perfeito. Então a gente tem aqui name. Vou passar ponto name. Aí, aqui a gente tem que inserir o nosso brackets para ter acesso a variável do JavaScript. Aqui, Pokémon.type. Então aqui a gente pode ver que existem dois tipos, né? Então a gente pode jogar aqui dentro uma ou um outro ponto .map, né? Pokémon.type, deixa eu verificar, .types, .map, type, return, a gente vai retornar. Mas o que será que a gente pode retornar aqui? Não sei se é a melhor maneira de fazer isso, porque a gente vai ter aqui dois. Dá para retornar assim. A gente coloca. Deixa eu ver isso.
type.type.name. É isso, beleza. Type.type.name, tá? Type é isso daqui, tá? O primeiro type é daqui, que ele é disso daqui. E o segundo ponto type é esse, e o ponto name é esse, tá? Para ficar bem claro para vocês. Return aqui. Ele quer que eu coloque aqui. Tá também. O que está esperando? Expected. Aqui a gente vai colocar um espaço também, tá? Pra não ficar tão... aqui escrever errado. Desculpa, gente, estou com sono. Escrever errado. Aqui um espaço para não ficar escrito se tem dois tipos, não ficar tudo junto. Ficar separado. Aí eu coloquei um espacinho aqui no final. Certo? Então aqui ele já vai ter aí dois valores para mostrar pra gente. Qual é o próximo, nosso próximo valor necessário? O weight. O weight é assim como o name, né? Não tem muito segredo. Pokémon, ponto. Vamos verificar na API. Weight. Tô com medo da minha bateria acabar. Se acabar a gente vai trocar de sala aqui rapidinho. Aqui vem o image, né? Aqui o image já é uma coisa mais complexa, né? A gente vai precisar inserir do HTML o image, né? O image self-close. E aqui em source a gente pode passar um link que ele vai carregar a imagem daquele link. Então a gente vai usar Pokémon, o link está aqui, Pokémon.sprites.frontDefault. Pokémon.sprites.frontDefault. Underline default, isso, tá certo. Front default, isso, beleza. Perfeito. Aqui deve carregar a imagem que a gente quer. E aqui em favorito, vou deixar simplesmente escrito TD. A gente vai arrumar e eu vou fazer um breve corte, pegar o carregador, certo? Então aqui eu vou deixar escrito favoritado, bem simples, nada demais. Vamos dar um save, eu já acabei de salvar. Vamos ver se vamos resolver agora os problemas que vai dar, sempre que eu esqueço de algum detalhe. Ele já está gritando aqui, ó. Unexpected, tal, beleza. Atualizei aqui, tem mais alguma coisa pitando vermelho? Creio eu que não. Vamos ver aqui. Undefined is not a function. Vamos save. O que ele está dando? Undefined is not a function. No, for. Most Pokémon. Que esquisito, né? Tá reclamando of response.data. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso fetch data. Eu tô com sono, é perigoso ter escrevido umas coisas tão bestinhas. Ele aqui não é off ainda, mas ele acho que ele é em Python. Ele ia me avisar. Const response igual a age. Get Pokémon.url. Nos function linha 18. Linha 18 for constant of response. Escrevi correto? Sim. Ponto data. Vamos uma olhada aqui. Você construir JavaScript. Ó, quando não erro, você pode pesquisar umas coisas bem tranquilas na web, né? Const, por exemplo. Const example of examples
Deve ser assim que escreve. Esse ele já veio com de const, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não. Ah, talvez seja isso daqui. A gente tem que adicionar um try com um catch. Porque ele vai tentar fazer essa conexão, tentar fazer essas ações. E se não der certo, a gente tem que tomar alguma atitude. Talvez não seja isso, viu? Porque geralmente isso não daria aquele. Se não for, eu vou fazer um breve corte aqui, resolver e voltar com a solução já explicando para vocês, ok? Então a gente vai dar um console compilog. Console compilog. E ponto message. Não, vamos deixar um erro inteiro mesmo. Tá bom. Aí, ó, perfeito. Ele já trouxe aqui o nosso site sem erros muito grotescos, apesar de não estar carregando para a gente a nossa lista de Pokémon, a nossa listagem de Pokémons. Vamos descobrir já o porquê de não estar aparecendo com fonte em outra cor, né? Não está aparecendo. Pokémon.name. Se marque 0, Pokélist. Aqui eu dou um Pokélist. Vamos ver se ele tem online pra gente. Link importado. Beleza. Bom, gente, vou fazer um breve corte, tá? Vou pegar o meu carregador ali, verificar o porquê que não está aparecendo ali e eu já volto aqui para vocês com essa parte já. Beleza? Dando aqui, já é outro dia, né? Naquele dia eu voltei, continuei, só que não ficou do jeito que eu gostaria, então eu vou continuar daqui, né? Eu voltei para onde a gente estava, então basicamente é isso aqui, ó. O que ficou faltando para... Deixa eu ver se dá para diminuir um pouquinho. Aqui. Ah, tá, beleza, vou subir mais. O que ficou faltando aqui era esse data.results, né? Aqui no Insomnia, a gente pode ver que ele resulta num results aqui que é diferente do outro, né? Eu acho que eu tinha partido desse ponto, né? E aí, a gente vai fazer agora para continuar no próximo, para fazer as próximas páginas, né? Esse botãozinho de próximo aqui, deixa eu ver se está funcionando. Ou não está funcionando, certo? Então, aqui no protótipo, a gente pode ver que tem um botãozinho para ir para a próxima página. Então, a gente vai ver o que a gente precisa fazer para esse botãozinho funcionar, né? Primeiro, a gente tem o offset aqui, que é aonde ele vai começar. Então, tem uma lista de pokémons, ele pode começar na posição 0 dessa lista, que é o primeiro, até a 1200 e pouca, que é o último pokémon que tem, né? Aqui ele começa com 0, então aqui na requisição a gente já define o offset no 0, coloca a variável aqui assim, e pega o limite em 20, perfeito? Perfeito. Aqui tem o ponto results, então a listagem de pokémons está funcionando. Tá joia. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, toda vez que apertar o botão ali próximo, ele carregar os próximos 20 pokémons, né? Então, para isso, a gente tem que rodar essa função de novo com o valor do PokéListOffset diferente. Então, o que a gente pode usar para isso? O useEffect. Lembra que a gente comentou? Que aqui é um vetor de variáveis que, quando elas são alteradas, a gente consegue, ela roda a função passada ali, novamente, a gente consegue rodar ela de novo. Então, a gente pode inserir a variável PokéList aqui. E aí toda vez que a gente altera... no PokéList offset, né? Isso. Aqui. E aí toda vez que a gente alterar o valor do offset, ele já vai fazer a requisição nova. Então, no botão próximo, a gente pode simplesmente passar uma função que altera o offset, aumentando em mais 20. Aqui, ó, perfeito. Então, toda vez que ele clicar naquele botão, vai aumentar o offset em mais 20. Assim que alterar o valor, ele vai observar que o valor foi alterado e que é para rodar essa função aqui. E aí ele vai dar o fetch nos novos dados. A gente pode simplesmente salvar aqui e verificar. Então, F5. Quando eu clicar aqui em próximo,
Aí, ó, ele vai carregar os outros pokémons. Você vê que trocou tudo, se eu clicar várias vezes, ele vai carregar várias vezes. Tá? Show de bola. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente controlar esse favorito e desfavorito aqui, né? Eu quero clicar e favoritar esse Pokémon. E, caso ele já esteja favoritado, eu quero desfavoritar, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de novas funções, né? Então vai ser um save Pokémon. Vai ser um const delete Pokémon, né? Caso ele já tenha adicionado aqui e queira desfavoritar. E um search, eu acho que é search Pokémon, fica legal. Beleza. Então essas funções aqui, elas vão receber o parâmetro, o Pokémon referenciado na lista, né? E aí essa daqui, ela vai retornar um booleano falando se o Pokémon ele está favoritado ou não, para a gente ter essa informação e poder alterar aqui de favoritar para desfavoritar. Essa função aqui vai fazer o desfavoritar e essa aqui vai ser o de favoritar, né? Que é o save e o delete. A gente vai usar o local storage para isso. Então, sendo breve, a gente pode colocar um vetor de pokémons, né? Então, supondo que a gente tenha uma lista aqui de pokémons favoritos, e aí a gente vai sempre atualizando ela, e aí a gente vai mexendo na tabela de favoritos e na de local storage junto, certo? Então, o que a gente precisa fazer, ó? Uma coisa importante, como a gente vai usar elementos que cobrem as duas tabelas, né, a gente vai basicamente pegar um daqui e jogar para cá, a gente precisa ter variáveis entre essas tabelas. Então, para isso é bom a gente criar uma outra tag, que é essa daqui, a body, e ela vai conter esses elementos, né? Body, que é assim. Aí, perfeito. E ela vai conter esses elementos. A gente pode declarar ela aqui embaixo, function body. E aí vocês já vão ver então, como é que a gente faz para colocar os elementos que a gente passou aqui para dentro. É bem simples. Aqui são as propriedades, né? A gente escreve props. Você coloca a divzinha. E aqui a gente coloca assim, ó, props.children. Certo? Então ele não vai alterar nada na nossa... Opa! Props.children. Acho que assim já vai. Aí beleza. Coloquei os 6 pontinhos ali, mas não é necessário. Então aqui já vai ter a nossa lista, já dessa seguinte maneira, né? Então a gente pode vir aqui na second table, vamos construir ela, né, pessoal? Que vai ser legal. E eu acho que essas funções seriam mais interessantes a gente passar elas aqui no body. Certo? Isso, aqui no body, que aí a gente pode usar tanto para essa tabela quanto para outra tabela, né? Vai estar meio que em geral. E uma coisa interessante, a gente pode colocar um const pokecontroller, algo assim. Pode declarar ele como um objeto. Vou usar um use state aqui, não fica ruim não. E aí aqui a gente passa as funções, a gente cria as funções, né? A gente vai acessar essas funções posteriormente. Deixa eu tirar o const aqui. Aqui não é igual, né? Com 2 pontinhos. Sim. Aqui. Pra cá. Tirou igual, colocou os 2 pontinhos. Show de bola. Tire esses consts perdidos. Dá um save. Tranquilo. Aqui no A é legal a gente colocar um href.
colocar assim, quando não tem nada, a gente coloca esse hashtag aqui. Eu acho que aí aqui vira um link, se eu não me engano, ou não. Aí eu viro um linkzinho. Beleza. Aqui no favoritar, vamos criar também isso aqui num A também para ficar legal, né? E a gente vai fazer um truque que vai ajudar a gente, ó. Aqui, mas eu acho que... Tá, depois eu vou fazer isso. Vamos passar o href aqui pro nada. Aí aqui vai virar um link também, isso. Aí o que acontece, gente? Aqui no useState a gente declara esse objeto para poder ter essas funções e passar elas de uma maneira mais fácil, né? Sem ter muito problema assim para as outras propriedades, certo? Então vamos lá. Ó, como a gente passa aqui o children, né, que eu mostrei para vocês, eu acho que não fica legal para passar esses objetos aqui. Então eu vou apagar e eu vou aqui colocar o first table mesmo. Né? Fica mais simples para a gente manusear, mais fácil para vocês entenderem. Second table para eu explicar aqui. Aí aqui a gente só deixa um self-close. Vamos embora, beleza. Vou ver se eu não fiz nenhuma besteira. Não, beleza. Tá já. Então, quando a gente tem alguns elementos em HTML, por exemplo, esse href, o onClick que a gente usa aqui, a gente pode ter nos nossos componentes também, né? Então, a gente pode colocar aqui o PokéController, né? A gente vai ter essa variável nele e a gente referencia ele. Aqui a gente passa qual é o valor dessa variável. Eu quero que ela seja. Aqui tem que ser use, né? Set PokéController. Não vou usar o set PokéController, só criei daquela maneira para ter mais segurança. PokéController. Deixa que ele autocompletar. PokéController. Tá. Aí aqui a gente já referencia. Aqui a gente já tem referenciado o PokéController. Tá ótimo. A gente vem na first table e aqui a gente define as propriedades. E através desse props a gente consegue alcançar aquela variável. Então aqui a gente pode colocar no onClick uma função que ela chama o props ponto a variável que a gente passou aqui, PokéController. Então a gente já passa aqui, passando o Pokémon como parâmetro. Certo? E aí a gente consegue executar funções de um outro componente que utiliza esse, certo? Fica bem legal aí de a gente conseguir fazer. Então, a gente vai passar para o first table e para o second table o PokéController. Espacinho aqui por questão de boas maneiras. E aí agora a gente faz aqui a seguinte proposta. A gente traz para cá um código. Eu quero que, se o Pokémon já exista, ele apareça a opção de favoritar. Se não, ele apareça a opção de desfavoritar. Né? Então a gente vai usar o props.search Pokémon. Né? Vai passar o Pokémon. Se for true, é porque existe. Então a gente define um novo H aqui. A gente separa dessa maneira, né? Então, aqui você faz a pergunta, pode ser um condicional, alguma coisa que retorna true ou false. E aí, antes desses dois pontos, é se for true, então se der sim. E aí depois é o se der não. O que ele faz, né? O que essa if aqui retorna, basicamente. Então, ele vai dar esse elemento pra gente, que vai ser o unfav, vamos escrever assim, um href de nada, e onClick, ele vai rodar a nossa querida função props.delete Pokémon. Isso, delete. Ah, não, é PokéController. Ponto, aqui eu fiz errado, ó. É para favoritar.
ponto save Pokémon, ponto save Pokémon, isso. Aí esqueci que tem que colocar o controle ali, que isso aqui é um objeto, né, com as funções. Ponto delete Pokémon. Aí a gente passa o Pokémon. Perfeito? Perfeito, então já está rodando as funções assim que a gente clica para favoritar e desfavoritar, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é aqui no body, a variável que a gente vai ter que ter acesso nos dois campos é a de Pokémon favoritos, né? Nas duas tabelas. Então a gente deixa ela no body aqui. Então a gente coloca Fábio Pokélist, por exemplo. E a gente consegue, quando atualizar aqui, a gente já passa por referência nesses dois componentes, ele já recarrega os dois componentes. Pra gente já com tudo bonitinho, funcionando sem problemas. Use state, né? Vai ser um vetor. Perfeito. E aí a gente vai ter um use effect aqui, que vai buscar esses pokémons favoritados já previamente. Então aqui a gente pode passar esse campo, Fábio Pokélist, Fábio Pokélist, Fábio Pokélist, Fábio Pokélist. Perfeito? Então aqui a gente já referenciou, a gente já consegue acessar essa variável no outro canto. E aqui a gente vai usar o local storage. No local storage, só digitar local storage, tem o ponto setItem, que é para você guardar a variável, e o getItem, que é para você pegar a variável. Então, a gente vai usar o getItem nesse canto. Aqui a gente vai colocar, a gente vai tentar pegar essa variável aqui, foi guardado em formato string, e beleza, a gente vai guardar ela no segundo, nessa variável aqui, que é o vetor. E aí a gente precisa utilizar o JSON.parse, porque o local storage guarda, armazena as informações em JSON. Então, tanto quando você guarda, quando você recebe, você tem que dar o JSON.stringify na hora de guardar e o JSON.parse na hora de receber, para você conseguir ter acesso a essas variáveis. Inclusive, a gente pode até, não precisa dessa aqui, a gente pode até colocar um setFav, Pokélist, aqui direto, que a gente já vai ter o mesmo efeito, né? Ele já vai retornar o nosso vetor de informações da maneira correta. De Pokémons favoritos. Isso deu uma lagada aqui. E aí, na hora que ele buscar, ele já vai atualizar essas duas informações. Só que eu quero uma coisa diferente. Eu não quero somente isso. Eu vou copiar aqui. Eu vou fazer da seguinte maneira para prevenir erros. Tá? A gente vai primeiro buscar o item e a gente vai checar se ele é diferente de undefined e diferente de null. Se ele for, aí a gente roda isso. Se não for, aí se declara só um vetor vazio mesmo. Tá? Nossa, acabou que ficou bem grande, mas eu vou deixar assim mesmo. Aí, se tiver o local storage for aqui undefined ou nulo, é porque ele não favoritou nada, ele acabou de abrir o site. Então isso aqui vai retornar nulo ou undefined. Então é bom a gente tomar um cuidado aí com isso para não dar um erro. Então, tá meio hardcode, mas está de uma maneira que funciona bem. Certo? Então beleza. Aqui a gente vai construir na second table. Deixa eu começar o props aqui. O que é necessário, certo? Então vamos construir primeiro o save Pokémon aqui e o delete Pokémon, essas funções. Então a gente vai usar o local storage ponto set item. Primeiro a gente vai pegar e vai colocar com let vetor igual favpokélist.slice para a gente fazer uma cópia, certo? Uma cópia disso.
que é a listagem de favoritos. Aí a gente pega e no vetor a gente dá um push, ou não, a gente pode só dar um, é que eu não sei se fica legal, tá? Essa maneira mais clean de funcionar. Dá um vetor.push, aqui a gente push, dá um push no nosso Pokémon, e aí a gente dá um set FabPokéList em vetor, para ele já ir com o vetor adicionado, e aí a gente simplesmente salva no local storage o nosso vetor. Set item, a gente passa aqui. Tem que ser o mesmo nome, favoritos, pokémons, e aqui tem que rolar o JSON.stringify, e aqui a gente passa o que a gente quer no objeto, que no caso tem a seguinte variável, né? A gente pode só colocar o nosso vetor aqui mesmo, se não me engano, assim, qualquer coisa a gente tenta, se der um erro pode ser aqui, né? Tá. Perfeito, assim ele já vai atualizar o vetor de lista favoritas e guardar o item no local storage do navegador, certo? Para deletar, a gente usa o ponto filter, então a gente vai dar um let vetor igual favPokéList.filter. Eu quero manter somente os pokémons Pokémon.name são diferentes. Aqui deixa eu colocar um underline para o diferencial que está em cima do que desse daqui, né? Diferentes do Pokémon. Seu nome só os diferentes. Se não for diferente, ele vai dar algo, ele vai tirar do vetor, né? Então esse vetor aqui ele vai ter esse filtro desse vetor. Então a gente atualiza então o FabPokéList com o vetor novamente e faz aquele mesmo esquema, né, do set local storage. A gente pode até copiar aqui, colar para evitar o trabalho da mesma coisa, né? E ele já vai salvar aqui tudo bonitinho, perfeito. Para dar um search com Pokémon é muito mais simples. A gente pode só usar um ponto find, talvez. Eu vou fazer da maneira mais simples possível aqui, tá? A gente não vai ter nenhum problema com nada. A gente pode fazer um for const Pokémon of FabPokéList if Pokémon.name for igual a Pokémon.name return true. Aqui return false. Tá? Tem uns elementos do React Native que é o ponto find, né? Você pode colocar em vetores, que ele já faz uma busca para vocês, tá? Mas para facilitar aqui a gente vai deixar em um for mesmo, né? Isso aqui eu creio que vocês entendem, é um vetor, aqui é um elemento desse vetor, ele vai pegar um por vez e vai rodar essa função aqui, é literalmente um for para propor o vetor, e a gente tem acesso ao campo nessa variável. Não precisa colocar FabPokéList, abre parênteses e fazer contador, essas coisas, né? É bem mais simples. E aí, se for retorna true, se não for retorna falso. Creio que isso aqui deve estar funcionando da devida maneira. Vamos ver. Tá legal. E aí aqui no onClick ele roda o delete, o save, e aí o search Pokémon, quando ele encontra, retorna true. Perfeito. Vamos ver se está funcionando, pessoal. Ele só não vai listar. Ele não vai listar aqui porque eu não fiz, né? Então vamos inserir a outra tabela para aparecer, né? Acho que é table th, deixa um errozão, depois a gente vai dar uma olhada aqui que ele deu. PR
Aqui a gente precisa ver os campos que a gente vai adicionar, certo? Então deixa ele recarregar aqui, que ele acabou. Vamos ver. Aqui nos favoritos, que a gente tem o nome e a imagem. Então a gente tem o nome, name, está tudo em inglês, é o padrão que a gente definiu. E o image, a imagem dele aqui eu coloquei image também, devidamente. Image está lá adicionado. Aqui vai ter image e aí embaixo a gente vai colocar a lista. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira: props. Como é que a gente passou aqui? Fave Pokélist. Fave Pokélist. Primeiro a gente tem que colocar se props ponto fave Pokélist ponto length que marque 0, a gente quer que ele faça isso. A gente vai dar um ponto map aqui que vai passar um Pokémon que fez e vai retornar um conteúdo aqui que é um TR. O que a gente quer em cada TR? A gente quer ter cadê o HTML para eu lembrar como é que é aqui? TD com um Pokémon.name e o outro vai ser um TD também, tá? Com image. E aí aqui no source a gente vai ter Pokémon.sprites, né, se eu não me engano, .sprites.front default. Aí aqui ele já vai pegar a imagem do Pokémon favoritado, certo? Então na hora que a gente atualizar essa variável aqui no body, ele vai ver que está usando nesse componente, e ele vai recarregar essa parte aqui, certo? Vamos salvar aqui e ver o que ele já estava gritando ali para a gente reclamando. Vou deixar assim mesmo. O que ele já estava reclamando ali. Vamos lá. Aqui, return. Olha só que besteira, eu estou todo preocupado aqui. É porque eu escrevi return. Como é que eu escrevi return, gente? Return false. Vou dar um Ctrl aqui. Aí beleza. Saiu daqui. Salvou, beleza. Aí aqui ele deu mais coisa. Search, props.search. Aqui eu esqueci de inserir o ponto controller aqui. Poké controller. Ponto. Perfeito. Então aqui embaixo, ó, ele tem a nossa lista de favoritos. O seu favorito é esse, vamos ver? Aqui, ó, perfeito. Clicou aqui, ele já está aparecendo. Só que ó, ele está dando um set e ele está alterando esse valor, né? Ele não está adicionando ele, né? Por quê? Vamos verificar. Vetor, vetor, tá joia. Esse que eu clico em favorito, ele vem para cá. Ele está com problema de não ser download, de não trocar aqui, né? Então ali fica favorito mesmo, ele não aparece unfair e ele só salva um, né? Vamos ver, talvez seja esse ponto slice aqui que não está funcionando da maneira que a gente quer que funcione. Vou dar um alert, acho que é mais fácil dar um alert. E aí a gente passa para o vetor.length para ver qual é o tamanho que ele está o vetor. E novamente perfeito. Então já tenho uma ideia do que pode ser. Eu vou inserir um objeto aqui e a gente vai inserir um objeto aqui também.
creio eu que possa ser isso. E aí a gente vai ver se esse daqui ele vai dar um undefined ou não. Continua marcando só não alterou nada. Aqui, né? E aqui ele continua somente isso. Então a gente vai colocar aqui, ó, a list. Vou botar a list assim só. Aí agora ele vai estar salvando tudo no list. Então isso aqui vai ser um objeto que tem o campo list, né? Então é importante a gente, na hora que pegar o item, a gente acessar o campo list, né? Então aqui eu vou deixar assim mesmo, é só para checar, né? E assim que ele der um parse, a gente coloca aqui o list, certo? Tá tomando linha 96. Linha 96 o que tem? Second table. Second table. Acho que eu esqueci de colocar alguma coisa talvez. Undefined não. Ponto length. Ah, tá. Qual? Fábio Pokelist props. Ponto Fábio Pokelist aqui. Ponto length. Ele está dando undefined. Porque aqui a gente salva em ponto list. Mas aqui a gente está dando um set nela no próprio list, né? Ou talvez esse set seja aqui. Vamos ver se muda o resultado. Não alterou nada. Né? Então, beleza. Bom, gente, eu vou pausar aqui rapidamente para resolver isso e já volto para não ocupar muito tempo de vocês, tá? Hoje ficou meio grande assim, tá meio estranho, mas já vou explicar. Ó, seguinte, a única coisa que eu fiz aqui foi tirar do set pokelist aqui e passar para essa variável, tá? O ponto list ficou aqui fora mesmo. Não tem muito problema. Pode ter aquele outro jeito, não é bom fazer. É melhor fazer da maneira mais simples possível, que é sempre declarando a variável antes e mandando o set dela aqui embaixo, tá? E aqui dentro, o que acontece? Como ela é um useState, todos os valores que a gente coloca aqui dentro são declarados estaticamente e só são atualizados se a gente usar esse set pokeController. Então, quando ele chamava o favPokelist.slice, o favPokelist não tinha ninguém, né? Tinha 0 itens, então não copiava nada. Então por isso que ele sempre ficava 1, que ele sempre ficava adicionando 1 e no nada e ficava sempre marcando o primeiro aqui, que era carregado estaticamente, né? Não atualizava esse valor, mesmo que atualizasse aqui, dentro desse daqui não era atualizado, tá? E aí eu simplesmente joguei aquele local storage para ver se é diferente de nulo, para pegar a listinha, senão um vetor vazio aqui, tá? Bem simplesão igual tá aqui. Eu acho que esse do undefined aqui até é desnecessário, porque se ele não encontra, ele retorna nulo. Tá? Então, vou até tirar. A gente pode dar até um... Vamos ver se eu estou errado, um local storage.clear aqui. Para ele já apagar tudo. Todo o local storage. Perfeito, não tem nada. Aí a gente tira aqui, carrega de novo. Perfeito, funcionou. Aí agora o favorito aqui, aparece ali embaixo. Favorito aqui, aparece ali embaixo. Favorito aqui, aparece aqui embaixo. Já troca para um fab, seu desfavorito. Já tira dali. Então tá funcionando perfeitinho. Era só esses detalhes mesmo que a gente precisava ajustar, certo? Então a gente já tem a nossa lista funcionando, tá? As principais funcionalidades, que são exibir as informações, as listagens, já funcionam, inclusive a própria próxima página, a própria navegação de páginas. Ele trocou de página ou não? Ah, ele demorou para trocar. Agora trocou. Vamos salvar o Ninetales, eu gosto do Ninetales. Perfeito, já salvou, vou tipo dar um F5, eu volto para a primeira página, o Ninetales está aqui salvo. A gente pode colocar também um botãozinho aqui para desfavoritar, né? Vamos lá aqui no
no second table para ele não precisar encontrar de novo o item, né? É questão de usabilidade aí. Unfab, que é um TD novamente, e aqui vai ser um A. Que eu não vou colocar um href para testar, ver se ele vai ficar subindo se a gente desatualizar igual os outros, né? Eu acho que não. Unfab, onClick, vou dar a função, a gente quer o pokeprops.pokecontroller.delete Pokémon. Perfeito. Aqui ele vai aparecer para a gente poder desfavoritar também. Aí se a gente clicar, ele desfavorita aí, tá vendo? Ele não sobe de novo a página porque ele está sem o href. Desfavorita esse, deixar só o nome inteiro adicional. Ratatá, que eu gosto também. Perfeito. Vamos adicionar aqui só para ficar padronizado. Tá? Beleza. Ó, assim que a gente tem essa lista de pokémons aqui, a listagem de pokémons que a gente precisava criar, né, com os tipos, peso, favoritar, desfavoritar. Claro que está sem a estilização, mas como já tem aí as funções principais, a gente vai fazer a parte agora de deployment, né? Então a gente vai usar um software, né? Um software framework assim, de terceiro, que é o Heroku. Se a gente colocar Heroku Create React App, a gente vai encontrar aqui uma maneira, um build pack, isso, um build pack para a gente conseguir fazer o nosso React. Okay? Então aqui já tem como fazer, certo? A gente primeiro cria um React App, a gente cria o Heroku, bem simples, e dá um push. Tá? Para isso eu preciso verificar uma coisa no site do Heroku, tá? Eu recomendo que vocês, vou precisar que vocês instalem o Heroku CLI, é só pesquisar Heroku aqui, entrar no site deles, aqui é a dashboard, hein? Heroku Getting Started. Provavelmente aqui já vai ter um tutorialzinho de como instalar, certo? Aí, o Setup, Prepare, vocês podem vir aqui nesse site que aqui vai estar tudo bonitinho como instalar o que vocês precisam fazer, certo? O Heroku é uma ótima ferramenta para você fazer. Então aqui ó, vocês podem dar esse comando, e aí vocês vão precisar fazer o login, então vocês precisam criar uma conta no Heroku, tá? E tudo perfeito. Depois do login eu acho que não precisa fazer mais nada, se eu não me engano. Aqui a gente precisa ter, a gente tem um limite de 5 aplicações, né? Eu vou ver se eu apago essa. Eu não sei se eu tenho o direito de apagar. Não sou eu que, como não sou eu que criei, eu não posso apagar. Vamos ver se eu consigo criar um mesmo sem apagar ali, porque o limite são 5, ali tem 5, mas um não é meu, né? Vamos ver se eu tenho capacidade de poder apagar, certo? Então aqui ele fala, ó, Create React App, né, para você rodar o Create React App, e aqui a gente vai precisar rodar esse comando aqui, ó, Heroku Create. Então a gente vem aqui no nosso terminalzinho, vamos cancelar esse processo, depois a gente roda de novo. A gente vai dar um ls, perfeito, tá aqui. Vai dar um Heroku Create. O lag. E app name, então qual que é o nome? Pokelist. Build pack. Aqui é o Create React App, né? Ele já vem com uma build pack prontinha para você só indicar para o Heroku como rodar o site. E vamos ver se ele vai querer, ele vai reclamar que eu tenho 5 lá ou ele vai
já criar o nosso... Aí já está criando, beleza. The name PokeList was already taken. Aí já tem alguém que pegou um PokeList. Então vai ser PokeList e CMC. Perfeito. Item PokeList e CMC. Tá joia. Então ele já deu um link aqui pra gente. A gente já pode apertar ele e já vai estar aberto, que é o PokeList CMC, esse é o link do nosso site. Aqui ele já está falando que deu tudo certo. Então a gente precisa dar um git add ponto, git commit. Vamos fazer aqui uma versão que é a versão 1, V1 da aplicação. Git push Heroku master, para você mandar lá para o Heroku. Fail to push some maps to not matching. O que ele está reclamando aqui? Vamos ver o que precisa ser feito. Heroku open. Ah, tá, beleza. Aqui, git push Heroku master. Eu já estava reclamando de alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu vou dar uma olhadinha aqui que é que ele está reclamando. E eu já volto, gente. Eu achei bem esquisito. E o problema é que trocou de nome, né? Agora no GitHub não é mais master, né? É main. Eu só dei um git push Heroku main. E aí o que vai acontecer? O Heroku ele vai fazer a instalação e vai instalar todas as dependências do seu site, vai fazer a compactação dele, tá? Dependendo do tamanho do site, por exemplo, o projeto da plataforma de ensino à distância da CMC Junior, esse processo demora um tempão, tá? Na hora que a gente vai atualizar o site. Mas como esse site é bem curtinho, né? Deixa eu ver, nem tem dependência direito, ó. Se a gente vir aqui em dependencies, ó, só tem o básico do React, basicamente, não tem mais nada de diferente assim, especial. Eu acho que ele não vai demorar muito, né? Mas enquanto isso a gente já pode ir ajeitando aqui. Vamos apagar esse daqui. Ele vai printando o que ele está fazendo, né? Ele fez um zipou, né? Compactou os arquivos. Está dando um npm install, tal. Running dev dependence, está tirando as dependências do desenvolvedor que não são necessárias. Falou, ó, concluiu, né? Terminou de fazer o build, comprimiu, está fazendo o launch e perfeito. Já rodou, já verificou o deploy. Vamos verificar se está tudo certo. A gente vem aqui então no site da F5. É para vir. Aí, perfeito. Ó. Agora esse link aqui vai estar na descrição aí do nosso sitezinho, tá? Já está no ar. Você já consegue acessar de todo o computador, qualquer computador que você quiser. Vou favoritar os pokémons aqui, vem aqui desfavoritar eles. Tudo bonitinho. E aí sempre que a gente for atualizar, a gente pode dar um git add aqui, commitar nas branches. Na hora de for mandar para o Heroku, git push Heroku main, né? Assim, perfeito? Ele já vai mandar lá pro Heroku, já vai buildar tudo, preparar todo o site para disponibilizar no ar para todo mundo ter acesso, né, gente? Eu acho que falta um pouco da estilização do site, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês a estilização da table, né? O que acontece? Tem alguns elementos HTML que eles têm uma estilização diferente, né? Um do outro. Então aqui é class name, você declara o nome da classe no React. Vou colocar second table. Ali na primeira a gente coloca first table. Dentro dessa, tem que ser nessa div aqui de fora, não pode ser aqui dentro, tá? Se for aqui dentro, ele não vai funcionar, vai dar alguns erros, porque dentro dessa table aqui não é legal inserir nada além dos TRs. Ele pode confundir outros elementos com TRs, por exemplo. Em uma outra aula eu tive problemas com isso. First table, nas primeiras gravações dessa aula. Né? First table, second table, para a gente separar as tabelas. Aqui em body não tem nada.
Aqui a gente pode colocar um class name. Você pode ser um ID aqui, mas eu vou colocar um class name, né? Subtítulo, subtitle. E a gente vai fazer um CSS, não é o foco da aula, tá? Acho que não sei se seria interessante fazer, mas eu quero deixar pelo menos uma tabelinha do lado da outra, com um fundinho de uma cor assim, especialzinha. Aqui a gente coloca o H1 no header, né? A gente insere PokeList, que é o nosso negocinho, aqui a gente coloca class name, o header. Aí trocou de tela. Aqui no class name, entra o title, certo? A gente já cria o nosso style.css, styles, não lembro o padrão, vou deixar styles. E aqui a gente já pode inserir o nome de cada coisa que a gente inseriu. Ponto title, ponto header, que é o ponto, ele é a classe, né? Tá chovendo aqui fora, não sei se vocês estão ouvindo. Ponto header, ponto first table, ponto second table. Vou copy. Aí tem o subtítulo, não o subtitle. E aqui a gente define as propriedades HTML. Vamos deixar rodando aqui, para rodar o site npm start. A gente já tinha, vamos fechar esses aqui, para não atrapalhar. Fechar aqui, esse aqui a gente já usou. Aqui perfeito, vamos ver se ainda não terminou de carregar. Vou fechar aqui. Agora ele está fazendo aí o loading. Feito, funcionou. Tá aqui as nossas coisas salvas. E a gente vai fazer a estilização. Uma coisa que é boa, que é legal a gente começar estilizando, é colocando background color em tudo. Então a gente geralmente coloca um background color com uma cor bem aleatória mesmo, que o foco é a gente conseguir identificar cada coisa e como que a gente está estilizando ela, né? Então, com um fundo com uma cor diferente, é bem fácil de a gente saber o que a gente está mexendo, certo? Vou inserir aqui background color no verde, ó. Eu vou salvar e a gente já vai ver aqui no site. Ou deveria ver, né? Ah, eu não fiz o import aqui, ó. A gente tem que importar. Tem que importar o arquivo de estilização primeiro. Acompanhem aí. Estou gravando no notebook, coitado, ele tá sofrendo. E aí, perfeito, a gente já vai ter aqui a nossa utilização feita, certo? Então, a gente pode vir no First Table e adicionar um Display Flex, que eu gosto muito, tá? O Display Flex, ele é um jeito de você estilizar a sua página, né? Então, chama Flexbox, se você jogar no CSS Flexbox, ele te mostra, ele tem uns guias muito bons, é um jeito que fica bem, eu recomendo esse da Origami, que fica bem responsivo o site, tá? Tem bastante coisa aqui, como utilizar, exemplos, recomendo vocês darem uma olhada. Aqui a gente vai, para deixar essas tabelas uma do lado da outra aqui, né, não embaixo, a gente precisa de uma classe no body, né, aqui. Class name, deixa body mesmo. E aqui embaixo do vídeo a gente pode colocar um body. E aí a gente pode colocar uma cor no background dele, claro. Chocolate, olha que lindo. E aqui a gente joga um flex, um display, né? Display flex. Para ele também funcionar da devida maneira. Perfeito, ele já está deixando aqui um do ladinho do outro.
E aí a gente precisa agora fazer com que essas duas listas ocupem um espaço que está aqui nesse quadrado de cor de chocolate, acho que é isso, cor de chocolate. Para isso, a gente coloca um justify content space around, que ele vai pegar o espaço em volta, né? Aí, e ele já deixa de um jeito bem legal pra gente, certo? Antes disso tudo, vamos colocar uma característica em tudo aqui, para tirar a margem, tirar todo o margem aqui. Aí o site já vai ficar mais certinho, sem problema, certo? E aí a gente define para essas duas listas, vamos definir um tamanho máximo. Aqui em second table a gente não precisa desse display flex. Eu acho que aqui em first table talvez também não, porque aqui já fica embaixo, próximo. A gente pode colocar a seguinte maneira, overflow y, né, que é esse eixo aqui. A gente coloca um scroll, se eu não me engano. Eu não me lembro, mas aqui a gente coloca um max. A gente pode definir um max height em 50 view height. Então, ele já vai cortar aqui e já vai deixar a gente fazer o scroll. Tudo que a gente precisa, certo? O que está acontecendo? Né? Ficou muito curto. Vamos dar uma aumentada aqui. Deixar um 80. Fica mais interessante. Aí ficou legal. E a gente precisa agora definir que ele ocupe um espaço daqui, né? Não fique deixando essa parte do fundo da página aqui e fique grudado ali em cima, né? Para isso a gente vem aqui no body, a gente coloca uma line items center, se eu não me engano essa propriedade. Não é ela ajustou aqui, né? A gente precisa adicionar essa propriedade no body, que envolve tudo, né? Que envolve esse caramelo aqui. Talvez, acho que aqui ele vai pegar o header, por exemplo, que não é interessante. Se a gente quer uma div que funcione, vamos fazer esse teste. Eu não sou muito... Estilização não é meu forte, gente. Class name, aqui a gente já adiciona, por exemplo, corpo. Vamos adicionar um corpo aqui só para a gente conseguir verificar. Display, vamos adicionar o flex. Aqui em justify content, vamos colocar lá no items. Vamos ver se ele faz as mudanças que a gente quer. Acabou que ele não fez. Tá, tudo bem. Vamos só adicionar um paging aqui. Porque o certo seria a gente definir... Deixa eu tô ficando sem espaço na memória, gente. Seria a gente definir essa lista aqui para ficar no meio, para ficar aqui no meio, né? Ter esse espaço aqui. E para isso a gente precisa no body colocar o align, talvez o content. Não é o content, tem que ser o align items. Teria que ser esse, mas olha, ele centraliza apenas o que está dentro do body, né? E não o que está fora, tá vendo? Por isso que é bom usar essas cores, e agora eu sei que ele centralizou o que está dentro, não ele em si, né? Então talvez tenha alguma coisa por fora centralizando ele, por exemplo, uma div aqui, funcionasse, né? Deixa eu tentar mais uma vez. Eu não quero alinhar. Justify content center. Tá, pessoal, bom, eu acho que como estilização não é muito o foco dessa aula, eu vou deixar por aqui, tá? A gente vai acabar já com as coisas funcionais. A estilização não ficou muito legal, né?
mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho aí em questão de funcionalidade, em questão de React, a gente abordou tudo. Talvez em uma aula futura eu grave aí, eu poste para vocês a estilização, o processo de estilização do site. Também porque eu estou ficando sem memória no disco e está ficando complicado continuar essa gravação. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula aí, aprender a usar o React, componentes, criar seus componentes, local storage, publicar no Heroku e tudo mais, beleza? Muito obrigado, até mais.